Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. E para contar a história de um dos maiores jogadores do futebol de Alagoas de todos os tempos, o volante Roberto Menezes. Jogou entre 1967 e 1976. CRB foi o clube que mais defendeu. Também passou no Vitória da Bahia e nos últimos anos de carreira jogou no CSA. É uma lenda do futebol de Alagoas. Roberto Gonçalves de Menezes nasceu no dia 9 de maio de 1948 e faleceu em 28 de agosto de 2003. Começou nos juniores do CRB, onde em 1967 foi campeão da categoria. Na época, os juniores eram chamados de juvenis. Na partida final, vitória contra o CSA 1-0 na Pajuçara. Os jornais destacaram aquela conquista. E Roberto Menezes foi o autor do gol do título. Diz o texto: o gol que deu o triunfo ao quadro regatiano foi consignado pelo volante Roberto Menezes, numa jogada pessoal pelo setor direito, que suscitou dúvidas quanto à posição em que o mesmo se encontrava. No entanto, concordamos com o árbitro e com o seu auxiliar, que estava em posição privilegiada, e deram o gol legal, o tento alvirrubro. Então, Roberto Menezes fez o gol do título do CRB no juvenil, atual juniores, em 1967. Todos viam que ali nascia um craque para o futuro do CRB. Aquele time campeão formou com Fernando, Arnaldo, Zé Maria, Paulo, Televisão e Flávio, Roberto Menezes e Marco Antônio, Correia, depois Luiz de França, João Carlos, Haroldo e Everaldo. Campeão juniores, Roberto Menezes já treinava entre os profissionais. Os coletivos geralmente eram profissionais contra juniores, todos juntos como uma só família. Está aí o jovem Roberto Menezes e seus companheiros após mais um treino no CRB. Em 1969, Roberto foi campeão nos profissionais, pedindo o que seria o pentacampeonato do CSA. Aí estão na foto o goleiro Cocorote, no meio Roberto Menezes, à sua esquerda o lateral direito Ademir Carcará. Em 1969, o CRB foi campeão com Pompeia, Ademir, Nadinho, Roberto Menezes e Altair, depois Flávio, Rinaldo e Eber, Soca, Jailson, Canhoto primeiro, Canhoto segundo, depois Roberto, treinador Jorge Vasconcelos. Em 1970, Roberto Menezes já era considerado um dos principais jogadores do CRB. Esteve em campo em um jogo histórico, o primeiro título profissional conquistado no estádio Rei Pelé, o terceiro turno de 1970, vitória de 5-1 sobre o Asa. CRB jogou de Pompeia, Azevedo, Nadinho, depois Roberto Menezes, Ronaldo Brito e Ademir, Rinaldo e Beba, Canavieira, Jailson, Mário e Zezinho, depois Mano, treinador Pinguela. Em 1972, o primeiro campeonato disputado inteiramente na era do estádio Rei Pelé, já que no campeonato de 1970 só tivemos 2 jogos no Trapichão. Aí o CRB em 1972, campeão, uma foto da revista Placar, ali em pé, na ponta da foto, o goleiro vermelho, do outro lado, Roberto Menezes. O time base em 1972 era Vermelho, Ademir, Djalma Salles, Ronaldo Brito e Adevaldo, Roberto Menezes e Tadeu, Mano, Orlandinho, Reinaldo e Silva, treinador Danilo Alvim.
Foi em 1972 que pela primeira vez uma equipe de Alagoas disputou a Série A, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Uma notícia empolgou a todos. Os 12 maiores clubes do Brasil, todos jogariam com o CRB no estádio Rei Pelé. Atlético, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Era a chance de Roberto Menezes mostrar o seu futebol para todo o Brasil, mesmo em uma época onde não havia transmissão ao vivo ou eram raras pela TV. Roberto Menezes esteve em campo em um histórico jogo para o futebol de Alagoas, o primeiro de uma equipe alagoana no Brasileiro da Primeira Divisão. Foi em Natal contra o ABC 0-0. CRB jogou de vermelho Ademir, Djalma Salles, Adevaldo e Alves, Walter e Zequinha Babão, depois Roberto Menezes, Carlinhos, depois Canavieira, Reinaldo, Orlandinho e Silva. Roberto Menezes se destacou naquele brasileiro. Aí está ele com a camisa 4 em um jogo contra o Palmeiras, que acabou campeão daquele ano, partida disputada no estádio Rei Pelé. Roberto também participou da histórica vitória contra o Botafogo, a primeira vitória da história do CRB contra um grande do futebol brasileiro. CRB jogou de vermelho, Gato Preto, Djalma Salles, Major e Ademir, Roberto Menezes, Alves, depois Walter e Rubens Salim, Mano, Edson Trombada e Silva. Treinador Danilo Alvim. A revista Placar tem o prêmio da Bola de Prata, que era dado ao melhor em cada posição. Roberto Menezes estava ali disputando com o Wilson Piazza do Cruzeiro. Badeco do América da Guanabara, atual Rio de Janeiro, estava em terceiro. Faltou pouco para Roberto Menezes ganhar a Bola de Prata. Era um prêmio muito badalado. Inclusive a entrega era feita em programas de televisões. Está aí Marinho Chagas recebendo a sua Bola de Prata. A Bola de Prata chegou a ser trazida para Maceió, para exposição. Roberto Menezes foi convidado a tirar uma foto com a mesma, já que havia boas possibilidades de conquistá-la, mas que não aconteceu. Como falamos antes, Piazza terminou ganhando na posição de volante. E lembrando que a apuração era séria, baseado nas notas pela atuação de cada jogador, e jogadores de equipes menores também conquistavam. Aí estão os vencedores em 1972, e ali agachado de camisa de manga comprida rosa está Alberi, da equipe do ABC. O primeiro em pé do lado direito é Aranha, lateral direito do Remo. Então, qualquer jogador poderia ganhar e Roberto Menezes chegou perto. Roberto Menezes ganhou fama e diversas equipes tentaram contratá-lo, entre elas o Cruzeiro. Roberto já pensava no seu curso de engenharia e recusava as propostas para continuar em Maceió. Apesar de volante de origem, Roberto Menezes era utilizado bastante, quando necessário na quarta zaga. Na revista do CRB estava sempre na capa, era o destaque do clube. Mas não só na revista do CRB, Roberto Menezes saía na capa. Aí uma capa da revista Placar em 1972, aí destacando o melhor em cada estado. E Roberto Menezes era o melhor em Alagoas, no caso no CRB, o único representante alagoano naquele brasileiro. Em 1973, conquistou o bicampeonato alagoano. Está aí, no dia da decisão, Roberto Menezes, apontado por uma seta, à sua esquerda Ademir e Tadeu. Agachados, Mano, Mário, Reinaldo e Raimundinho. 7 dos jogadores campeões de 1973 pelo CRB. Roberto Menezes estava sempre presente nas seleções alagoanas, que eram formadas para amistosos, alguns até internacionais, como contra o Dínamo de Moscou, Seleção da África, Porto de Portugal. Está aí de barba Paranhos, no meio Major, e do outro lado Roberto Menezes.
Outra foto de uma seleção alagoana. A foto não está em boa qualidade. Vemos ali os 3 jogadores em pé: Roberto Menezes, Ronaldo Brito e Zé Preta. Agachados, Roberval, carequinha, tinha passado no vestibular, Mário e Bier. Em 1974, uma proposta irrecusável do Vitória da Bahia levou Roberto Menezes a jogar no rubro-negro baiano. 150 mil à vista, um dinheirão naquela época, 1974. Só que Roberto encontrou um problema no Vitória. Ele foi como um super jogador, tinha o maior salário, o dobro da maioria dos outros jogadores, e terminou boicotado pelos companheiros. Em um depoimento dado há mais de 20 anos, Lautinei Perdigão, o maior historiador da história do futebol de Alagoas, falou o seguinte: no jogo pelo Vitória, Roberto foi literalmente boicotado por alguns jogadores. Ele me contou que recebeu por diversas vezes no mesmo jogo passes defeituosos. Num desses, o companheiro chegou a dizer descaradamente que ele se virasse, porque quem recebe o salário que você ganha tem que ser desenrolado, revelou Lautinei, que teve uma conversa com Roberto Menezes, que lhe contou esta situação passada no Vitória. E isso foi logo na estreia. Roberto Menezes estreou no Vitória pelo Brasileiro contra o modesto Tiradentes do Piauí, em Salvador, na Fonte Nova, e o time perdeu por 2-1. Roberto quase não conseguiu jogar, os companheiros quase não tocavam bola para o mesmo, ou tocavam, como falou Lautinei há pouco, aquelas bolas que só o amigo da onça toca. Mesmo assim, Roberto Menezes sobreviveu, digamos assim, no Vitória. Terminou até como campeão baiano de 1974. Está aí Roberto em pé. Vemos ali agachado, com os braços sobre os ombros dos companheiros, o Mário Sérgio, o saudoso Mário Sérgio, um dos craques do futebol do Brasil, que faleceu no acidente do avião da Chapecoense, ele que era comentarista da TV. No ano seguinte, Roberto voltou para Maceió. Queria seguir no seu curso de engenharia. O CRB tentou, mas o CSA foi mais esperto e conseguiu contratar Roberto Menezes, que mesmo sendo regatiano de coração, era um profissional e defendeu o CSA com a mesma técnica, dedicação e raça que defendeu o CRB. Está aí Roberto Menezes, apontado por uma seta ali entre Valdeci e o Dr. Ageu Pessoa. CSA que tinha um timão com Ferretti, Enio, Soareste e outros craques. Aí outra foto de Roberto Menezes no CSA. Em pé, Natal, Roberto Menezes, o goleiro Dida e Geraldo Moreira, zagueiro. Agachados, em Oliveira, Ney Conceição e Ferretti. Era uma verdadeira seleção. Outra imagem de Roberto no CSA. Em pé, Rogério, Zé Preto e Roberto Menezes. Agachados, Hélio, Sururu, Torino e Soareste. Roberto foi campeão alagoano em 1975. Aí, uma foto especial tirada com as faixas, Roberto Menezes, Zé Preta, Rafael e Geraldo Moreira. No título de 1975, conquistado contra o CRB, CSA jogou com Rafael, Natal, Geraldo, Zé Preta e Rogério, Roberto Menezes, Soareste e Torino, em Oliveira, depois Jorge Siri, Ferretti e Serginho, treinador Laerte Dória. Aí uma foto do dia da decisão. Geraldo, Roberto Menezes, Zé Preta e Rogério. Agachados, Ferretti, Soareste e Serginho. Roberto Menezes era uma atração. Todo mundo queria falar com ele. Aí está, o repórter Valdemir Rodrigues entrevistando Roberto Menezes. Na sua carreira, foi campeão em 1969 pelo CRB, foi bi em 1970, também pelo CRB, claro. Novamente em 72 e 73, outro bicampeonato, conquistou Roberto Menezes com a camisa alvirrubra. Em 1974, campeão baiano pelo Vitória e na volta campeão alagoano em 1975 pelo CSA. Depois que encerrou a carreira em 1976 para se dedicar à engenharia, Roberto Menezes chegou a jogar no Barreirense, equipe amadora, que disputava o famoso campeonato suburbano,
chamado de Campeonato da 2ª Divisão de Amadores de Maceió. Roberto Menezes está aí na manchete, junto com Adeildo, o autor do primeiro gol da história do Rei Pelé, que jogou no Asa, no CRB e no CSA, foram contratados pelo Barreirense da Pitanguinha. Já aí uma imagem de 3 jogadores do Barreirense: Teco, Roberto Menezes e Oião. Roberto é considerado até hoje um dos maiores jogadores da história do CRB. Sem dúvidas, o melhor médio volante de toda a história do futebol de Alagoas. Uma lenda alvirrubra, como escreveu aí o jornalista Wellington Santos, em uma matéria no jornal Tribuna de Alagoas. Em 2003, o futebol de Alagoas chorou a morte de Roberto Menezes. Diz aí a manchete: morre Roberto Menezes, um talento do futebol. Esse é Bosa, um amigo de infância de Roberto Menezes. Uma das últimas pessoas que falou com Roberto Menezes antes, digamos, da sua partida. Bosa deu um depoimento a respeito e é algo impressionante as suas palavras. A matéria diz o seguinte: no último dia de vida, Bosa relata os momentos finais do irmão e craque alvirrubro. Roberto foi tão iluminado em tudo o que fazia que até para morrer ele foi de uma dignidade e um charme a toda a prova. Fui fazer uma visita na casa dele, quando soube que se preparava para o momento final. Quando cheguei, ele me viu. Senti que estava tranquilo. Bati em suas coxas e, com o polegar e olhar vibrante, fez sinal de positivo, conta. Ele acrescenta que Roberto já havia encomendado à mulher das roupas que vestiria no caixão com que seria enterrado, deu as últimas instruções à esposa e aos 3 filhos, depois, serenamente, dormiu e foi embora. Roberto faleceu no dia 28 de agosto de 2003, às 23h25, vítima de um câncer no olho. Ele morrera em casa com a mesma elegância e dignidade relatada por seus admiradores no gramado. O craque que enfrentou a morte de pé, com a cabeça levantada e serenidade que sempre o caracterizou. Quem viu Roberto Menezes jogar jamais vai esquecer. Um craque que jogava de cabeça erguida, olhando para frente. Parecia ver todos os locais do campo ao mesmo tempo. Ficou mais marcado com a camisa do CRB, onde jogou por 8 anos. Passou menos de 2 no CSA e uma temporada no Vitória. O público alagoano será eternamente grato pelas grandes jogadas e pelo elegante futebol que Roberto Menezes proporcionou a todos que o acompanharam durante a sua carreira. Partiu, mas deixou seu nome gravado para sempre na história do futebol de Alagoas. Argonautas da esperança, vamos bem longe falar. Nossos sonhos de bonança ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado.